dia, pessoal. Eu sou o pastor Rubens. Nós somos aqui da Igreja Batista em Jardim Leme. E a nossa escola bíblica dominical hoje, nós falaremos sobre uma revista que fala sobre a Igreja segundo o coração de Deus. E o tema de hoje, falaremos sobre a Igreja do presente. A Igreja do presente. O que será que a Igreja do presente precisa revisar, precisa dar uma segunda olhada, dar uma ponderação para verificar se a Igreja hoje continua no rumo certo? Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito, pedir que a bênção do Senhor alcance sua casa, seu lar, sua família, alcance sua vida. Amém? Papai, mais uma vez nós colocamos nosso coração diante do Senhor e queremos clamar ao Pai Eterno pela presença do Teu Espírito neste lugar, pela presença do Teu Espírito em cada vida, em cada lar, em cada coração, em cada família, Pai, que acompanhar esse estudo hoje. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos e na dependência do Teu Espírito nós queremos caminhar. Queremos, ó Deus Eterno, em nome de Jesus, receber a unção do Teu Espírito e a direção do Teu Espírito para que em todos os aspectos da nossa vida estejamos a honrar o Senhor, estejamos a servir o Senhor. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos. Amém. Então falaremos sobre a Igreja do presente e abordaremos que a Igreja do presente precisa voltar a pensar em cultuar a Deus. Cultuar a Deus precisa ser o foco da Igreja do presente. Outro detalhe, instruir na palavra. É simples. É necessário que a Igreja do presente volte a cultuar a Deus, ser um objetivo, e outro objetivo, que seja instrução na palavra para os membros da igreja. Os membros da igreja precisam ser instruídos na palavra de Deus. Isso é muito importante. E uma terceira coisa é reunir o povo de Deus, reunir o povo em algum lugar para adorar a Deus. Isso é importante. Seja onde for, tá? Mas no templo, na casa, numa praça, mas reunir o povo para adorar a Deus. Então, cultuar a Deus, instruir o povo na palavra e reunir o povo para adorar a Deus. São os três pilares que nós abordaremos hoje. E o texto base, que nós usaremos para abordar esses temas está em Atos 2, de 42 a 47, onde nós lemos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse é o nosso texto básico para abordarmos esse tema, a Igreja do presente, e o que essa igreja precisa retomar em sua caminhada. Veja bem que a expressão que é usada aí, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os irmãos perseveravam na doutrina. Bom, mas o que é doutrina? Essa palavra doutrina hoje, ela causa alguma preocupação em algumas pessoas, porque ela perdeu um pouco o sentido. E muita gente, quando fala em doutrina, pensa em usos e costumes. E isso não é doutrina, né? Pensa em usos e costumes de uma determinada igreja ou de uma determinada denominação, ou mesmo de uma igreja local que tem seus usos e costumes também. Mas isso não é doutrina. Um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de princípios bíblicos, de padrões
que a Bíblia estabelece para serem seguidos. Então nós temos várias doutrinas que não são usos e costumes, né? Que são doutrinas realmente. A doutrina da salvação, por exemplo, né? Doutrina da salvação, a doutrina da pessoa de Cristo, né? Sua humanidade, sua divindade, a salvação através do sacrifício de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus e o caráter de Deus, os atributos de Deus, são doutrinas que não mudam. A doutrina da santificação, enfim, doutrinas permanentes, doutrinas sólidas, que não mudam e que fazem diferença na nossa base cristã, que fazem diferença para a salvação, que fazem diferença para o relacionamento com Deus, que fazem diferença para a nossa vida eterna nos céus com o Senhor. Isso sim são doutrinas. Estas coisas não mudam e estas coisas são permanentes. Nós temos que nos lembrar que nesse momento em que fala da doutrina dos apóstolos e que os cristãos observavam, eles estavam falando sobre a Torá, estavam falando sobre o Antigo Testamento. Lembremos-nos que o Novo Testamento ainda não estava disponível a eles. Esses são textos que falam sobre os acontecimentos que posteriormente foram escritos, registrados e então fizeram parte da Bíblia, né? Mas naquele tempo, quando eles falam sobre permanecer na doutrina dos apóstolos, eles estão falando sobre a Torá e estão falando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Lembre-se que nós estamos falando desse texto básico em Atos, né? Jesus já havia ascendido aos céus e os acontecimentos aqui formam a comunidade cristã, formam a comunidade que cria em Cristo, né? Então, por isso cristã, comunidade cristã, somos cristãos, porque cremos em Cristo, cremos no Messias. Então, a formação dessa comunidade é justamente a criação ali do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, essas doutrinas todas que nós falamos aí, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, que fala sobre o Apocalipse, a doutrina do pecado e suas consequências, são doutrinas que permanecem, são doutrinas sólidas, que não mudam com o tempo ou com a mudança de um fato religioso, seja lá o que for. Então, a igreja do presente precisa voltar a ensinar sobre doutrinas sólidas, sobre doutrinas permanentes, sobre doutrinas importantes para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa salvação, para a nossa vida nos céus. O que nós precisamos na igreja do presente é voltarmos para pregar sobre os céus, sobre a vida nos céus, sobre como será a vida nos céus, quem irá para o céu, a importância da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz isso. A importância do amor uns aos outros, da tolerância, da afinidade que nós precisamos gerar entre os irmãos. Cuidado, cuidado. Doutrina é doutrina, usos e costumes são usos e costumes. E temas da atualidade são temas da atualidade, que podem ser abordados biblicamente, mas que não formam uma doutrina para a vida da igreja. Então, esses irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos que perseveravam na doutrina bíblica e nos ensinamentos específicos de Jesus. A igreja do presente precisa voltar para a doutrina bíblica sólida. Ensinar essa doutrina. Falar sobre essa doutrina. Uma outra expressão usada no texto aí, e perseveravam na comunhão. Oh, mas que maravilha! A igreja do presente precisa perseverar na comunhão, precisa preservar a comunhão entre os irmãos. É importante, mas é muito importante que os irmãos vivam em comunhão, que estejam juntos para cultuar, para adorar, para compartilhar,
para orar uns pelos outros, para confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que haja cura no meio da igreja, para que as pessoas sejam animadas, consoladas. Então um consola o outro, um anima o outro, o crente está ali meio devagar, meio quase que parando, quase desistindo, vem o outro, opa, vem cá rapaz, vamos junto, vamos caminhar. A comunhão é tremendamente importante. Nós estamos vivendo dias em que essa comunhão foi um pouco quebrada, né? E nós precisamos retomar essa comunhão. As igrejas precisam encontrar estratégias para que a comunhão entre os irmãos retorne, para que a comunhão entre os irmãos volte a acontecer, porque a comunhão é importante. Para que um anime o outro, para que um coopere com o outro, para que um oriente o outro, instrua um ao outro, é importante nós compartilharmos, nós mantermos essa comunhão entre os irmãos. Eles não se isolavam, não ficavam sozinhos, estavam juntos, mantinham um relacionamento um com o outro. E isso é importante. Os irmãos ali não se isolavam, não criavam um mundinho particular e ficavam fechados. Eles estavam juntos, compartilhando uns com os outros, animando uns aos outros, caminhando uns com os outros, compartilhando a vida, né? Compartilhando o gozo de estar na presença de Deus. E caminhavam juntos nisso. Até para enfrentar também as lutas, perseguições e dificuldades. Eles estavam também juntos, orando uns pelos outros, mantinham essa comunhão. A igreja do presente precisa manter comunhão. E não é uma comunhão apenas social, não. Apenas, vamos comer junto. Isso é importantíssimo, mas não é só isso. É a comunhão na oração, é a comunhão na vigília, é a comunhão no culto, é a comunhão na busca da pessoa de Deus e da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Isso é tremendamente importante. Outra coisa, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão. Agora sim. Olha só, eles comiam juntos, partiam o pão juntos. Se um tinha e o outro não, todos tinham, porque havia o partilhar, o repartir, comer juntos. É tremendamente importante que entendamos a necessidade de partilharmos aquilo que temos com aqueles que não têm. E depois de recebermos também a partilha daquilo que nós não temos e que o outro tem. Olha, existe uma certa soberba quando nós queremos repartir o que temos com os outros, mas não queremos aceitar que os outros repartam conosco aquilo que nós não temos. E isso também é um perigo. Os irmãos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Quem tinha, repartia com quem tinha, comiam juntos, sentavam juntos à mesa. Imagina só a alegria, o gozo, o quanto era gostoso, e deve acontecer isso na igreja do presente. Sentarmos juntos, compartilharmos a vida, cada um contar o que está passando, enquanto comemos, enquanto partilhamos. Passa aí para mim o pão, passa o bolo, olha, toma aqui uma crepioca, se faz crepioca hoje em dia, o pão de queijo. E vão comendo e compartilhando e conversando e contando um problema e contando uma solução e apresentando um recurso da palavra, um recurso de Deus para a vida um do outro. Compartilhar. Existe um ditado que diz que nós só conhecemos bem uma pessoa quando comemos 1 quilo de sal com ela. Puxa, comer 1 quilo de sal? Como assim? Essa expressão quer dizer o seguinte: nós comemos pouco sal. Dizem os especialistas em saúde que nós devemos comer em torno de 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal por dia. É bem pouco. Imagina você comendo 5 gramas de sal por dia, em todas as refeições daquele dia. Imagina quanto tempo você vai levar para comer 1 quilo de sal. Então, se você caminha com uma pessoa a ponto de ter comido junto com ela 1 quilo de sal, meu pai do céu,
Passaram-se anos. Passaram-se anos vocês tomando café juntos, almoçando juntos, jantando juntos, partilhando lanches, partilhando momentos em comemoração, onde se come para comemorar alguma coisa específica. Passaram-se anos, vocês comendo juntos. Então, comer 1 quilo de sal junto, só aí você conhece bem uma pessoa, significa você fazer muitas refeições junto com ela, fazer muitas refeições de festa, de luto, de problema, de dificuldade, de vitória, de vencimento, para que então você fale, poxa, eu conheço bem essa pessoa, já caminhei com ela há muitos anos. Comer 1 quilo de sal, mantinham comunhão, mantinham o partir do pão. E não só isso, mas o texto diz também que eles perseveravam na oração. Ai, que maravilha! A igreja do presente precisa voltar a ter momentos de oração juntos, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro. Cultos de oração. A igreja do presente precisa voltar ao hábito de reunir o povo para orar, para clamar pela nação, para clamar pelas leis que são instituídas no país, para clamar pelo trabalho, para clamar pela saúde, para clamar pela cura do povo, não só da igreja, mas do povo aí fora também. Para clamar que o povo tire as vendas dos olhos e enxergue o amor de Deus sendo revelado por eles. Clamar, orar, interceder uns pelos outros, clamar por si mesmo. Nós temos a necessidade de colocar nossa vida em ordem com Deus antes de clamar por alguém, antes de orar por alguém, de interceder por alguém. A igreja do presente precisa voltar a ter comunhão na oração. Importantíssimo para a vida da igreja, para a vida dos irmãos, para a vida das famílias também. Olha só, Tiago 5,16. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. É orientação bíblica. Precisamos estar juntos nessa comunhão, orando uns pelos outros. Confessar o pecado um ao outro. Olha, estou passando por essa dificuldade, preciso de ti, ora por mim, preciso consertar isso com Deus. E ali um ora pelo outro. E o texto diz que há cura nisso. Cura. Olha que bênção. Os irmãos compartilhando e orando uns pelos outros, Deus ordena ali uma cura. Deus estabelece ali uma cura. Poxa vida, a igreja do presente precisa voltar aos princípios da palavra, aos princípios de Deus para a sua vida, para que haja cura no meio da igreja. A igreja do presente precisa retomar esse hábito tão saudável. Reunir o povo para orar. Reunir o povo para conversar com Deus, para buscar sua orientação, para buscar sua direção. E ali uns com os outros, compartilhando em oração, intercedendo um pelo outro, encontrar o caminho da cura, da restauração, da alegria, da paz, do ânimo, renovar os ânimos. A igreja do presente precisa retomar isso. Uma outra expressão no texto é que em cada alma havia temor. Poxa vida, temor, estou com medo. Não. A palavra temor aqui não é medo. Ai, que medo! Como eu tenho medo de ser mordido por uma cobra, como eu tenho medo de ser assaltado, como eu tenho medo do escuro. Não é nada disso. Temor aqui é uma palavra que envolve o reconhecimento da soberania de Deus, da santidade de Deus, do poder absoluto de Deus, o reconhecimento, o zelo, o respeito pela pessoa de Deus. Então o temor aqui, em cada alma havia temor, em cada alma havia o reconhecimento da soberania de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus,
do fato de que Deus merece toda a honra, glória, adoração. Então havia zelo, respeito, havia uma postura de zelo e de respeito para conversar com Deus, para chegar-se à presença de Deus, até mesmo para cultuar a Deus. E é bastante óbvio, bastante claro que a igreja do presente precisa retomar esse respeito, esse zelo, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Existem algumas expressões que são usadas a respeito de Deus hoje, que são até ofensivas, né? As pessoas costumam dizer assim, poxa, estou orando, o cara lá de cima. Cara lá de cima? O que é isso? Querem mostrar uma intimidade desrespeitosa, como se isso fosse sinal de intimidade. Mas na verdade é sinal de desrespeito, de falta de entendimento da grandeza, do poder, da autoridade, da santidade de Deus e do zelo com que esse relacionamento deve ser mantido. Então as pessoas tinham esse temor, tinham esse conhecimento e reconhecimento da grandeza de Deus. Esse temor também deve nos lembrar que Deus só nos aceita diante do altar dele para adorar, para orar, para cultuar, por causa da marca do sangue de Jesus na nossa vida. Ele não nos aceita pelo que nós somos. Ele não nos aceita pelo que nós podemos. Não. Ele nos recebe e nos aceita por causa de Jesus. Por causa do amor de Jesus por nós. Por causa do amor de Deus por nós, revelado através de Jesus na cruz do Calvário, que marca a nossa vida com a aspersão do sangue do Cordeiro. Se não fosse isso, Deus não nos ouviria no seu altar, não nos aceitaria. A marca do sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos justifica. Nós não somos justos para chegarmos à presença de Deus. Nós somos justificados em Cristo e por isso podemos chegar à presença de Deus. É esse o temor, é o respeito, é perceber que se eu posso orar, se eu posso cultuar, se eu posso me chegar a Deus, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo que marcam minha vida. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós podemos chegar com ousadia, com confiança diante do altar, mas por causa do sacrifício de Jesus. Nós podemos sim conversar com Deus com intimidade, mas não com desrespeito, porque nós o fazemos por causa do sacrifício de Jesus. Então esse temor, eu me chego a Deus com ousadia temerosa no sentido de respeito, de reconhecimento da sua grandeza, santidade, poder, de reconhecimento da minha pequenez e que eu preciso de Jesus Cristo para ter esse acesso, da intermediação de Jesus para ter esse acesso. Não é um poder meu, não está em mim. Esse temor respeitoso, zeloso, cuidadoso precisa ser retomado na igreja do presente. A outra expressão usada no texto é: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Puxa, que maravilha! Eu fico imaginando, na igreja do presente, se nós fizéssemos uma proposta, né? Olha, vamos ter culto todos os dias, de domingo a domingo. Nós teremos o culto todos os dias. Então no domingo tem já o culto oficial, mas de segunda a sábado nós teremos também um culto todos os dias das 20 às 21 horas,
onde nos reuniremos para conversarmos, orarmos uns pelos outros e depois cada um vai para sua casa. Você vem do serviço, passa na igreja e depois vai para casa. Se você sai mais cedo, você vai para casa, toma um banho, vem para a igreja para a gente orar junto, clamar junto, depois vai embora. Todo dia, das 20 às 21. E no domingo, o culto oficial. Tudo bem? O que aconteceria hoje, na igreja do presente, se isso fosse feito? Nós teríamos os irmãos reunidos no templo todos os dias, todos estariam todos os dias, ou nós teríamos um revezamento 4x4. Um vai na segunda, outro vai na terça, outro vai na quarta, outro vai na quinta, outro vai na sexta, outro vai no sábado, um grupo maior no domingo, e quem foi no sábado já não vai no domingo, quem foi na segunda já não vai na terça, quem foi no domingo não vai segunda. É isso que aconteceria. Aqui diz que os irmãos perseveravam todos os dias no templo juntos. Por que eles iam para o templo? Para compartilhar a palavra, para animar um ao outro, para orar um pelo outro, para trocar as ideias, trocar experiências um com o outro, para adorar ao Senhor, cantar hinos, fazer as oferendas, né, as ofertas que eles tinham que levar para o templo, até as ofertas sacrificiais também, mas eles iam para o templo, estavam juntos, e diz o texto, todos os dias. Havia um período do dia que a pessoa estava lá, para orar, e sabemos, né, que naquele tempo havia o hábito de orar em algumas horas específicas do dia, e eles paravam tudo que estavam fazendo para orar. Tinham as horas específicas para isso. E nós hoje temos uma liberdade, uma facilidade tão grande que não fazemos isso. Tá? Nós oramos mal no culto de quarta-feira, porque é um culto de oração. Oramos no domingo, porque tem o culto oficial. E oramos aí quando vamos dormir, quando vamos comer, quando levantamos. Pronto. Já oramos muito durante o dia. Nós não separamos momentos específicos para parar e orar. A igreja precisa voltar a isto. Nós estamos falando sobre a igreja do presente, e a igreja do presente precisa retomar muita coisa da igreja do passado, da igreja que nos ensinou a ser igreja, da igreja formada em Atos dos Apóstolos, em Atos do Espírito Santo. Como é que nós vamos fazer isto? Começa por nós. Igreja é o corpo de Cristo. Portanto, as pessoas que fazem parte desse corpo, eu e você, somos igreja. Começa por nós. Não começa pelo outro. Não começa na cobrança do outro. Mas começa na cobrança de mim mesmo. Para mim mesmo. Começa quando eu cobro de mim mesmo uma melhor atitude. Um melhor compromisso. Uma constância maior nas atividades da igreja, no templo e com os irmãos. A outra expressão que nós encontramos no texto é que eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles iam para o templo, né? Para louvar a Deus, para buscar a Deus, para engrandecer a Deus. E isso fazia com que eles caíssem na graça do povo. A igreja do presente precisa urgentemente cair na graça do povo. Às vezes o povo olha para a igreja e não vê nada. Né? Isso quando não vê até o contrário do que deveria ver. Os irmãos devem amar uns aos outros para que as pessoas saibam que são meus discípulos. Olha, amem uns aos outros. Isso identifica que vocês são meus discípulos. Jesus disse isso. E aí o povo de fora olha para a igreja. Ele vê os irmãos se amando mutuamente, se socorrendo mutuamente, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro, cuidando um do outro, zelando um pelo nome do outro. Ou ele vê irmãos que falam mal uns dos outros, falam mal da liderança, falam mal do pastor, o pastor fala mal da igreja e fala mal dos membros.
Meu Deus, a igreja do presente precisa voltar a louvar a Deus, a ter comunhão, a partir o pão juntos, a orarem juntos. E precisam cair na graça do povo. Os irmãos se reuniam para louvar a Deus, se reuniam para engrandecer a Deus, se reuniam para partir o pão juntos, se reuniam para orar uns pelos outros, se reuniam para cultuar, e isso fazia com que eles caíssem na graça do povo. Que maravilha isso! Em João 4, verso 24, nós lemos o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que maravilha! A igreja do presente precisa voltar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Infelizmente, o que nós vemos em algumas igrejas é um show. Um show. O culto virou show. E esse show, muitas vezes, ele é feito para alegrar pessoas. Então, as músicas hoje, algumas músicas hoje, misericórdia. Elas não falam de Jesus, elas não falam de Deus, elas não falam da comunhão que nós temos que ter com Deus, elas não falam dos céus, elas não falam de santidade, elas não falam de correção de pecado, elas vão falar sobre positivismo, elas vão falar sobre tudo vai bem para você, a vitória é tua. E às vezes a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, e não fala de Deus. Não fala que a vitória é tua porque você está nas mãos de Deus. Só fala que a vitória é tua. A vitória será sua. Por quê? Porque você está nas mãos de Deus. Porque você segue os princípios de Deus. Porque você se dobra diante da doutrina de Deus para a sua vida. Por isso que a vitória é sua. Senão, virou falácia. Muitas músicas hoje são apenas positivistas e mexem com a alma, mas não falam de coisas espirituais. Isso precisa ser um cuidado da igreja, que a igreja precisa tomar hoje, a igreja do presente. É importante que nós adoremos verdadeiramente ao Senhor para que caiamos na graça do povo, para que o povo veja que somos homens, mulheres, jovens e crianças e adolescentes de Deus, que buscam a Deus, que glorificam a Deus, que servem a Deus, que têm compromisso com Deus. A igreja do presente precisa voltar a alegrar-se como o salmista, no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ao culto, vamos nos reunir, vamos adorar a Deus. Nós sabemos que naquele tempo a casa do Senhor era considerada o templo, a sinagoga. Mas sabemos também que hoje nós somos o templo, nós somos a casa do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, nós lemos assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós sabemos então que nós não precisamos ir a um templo específico para adorar a Deus. Eu, como templo do Espírito, posso adorar a Deus aqui na minha casa. Posso adorar na casa do vizinho, na casa do irmão. Me reúno com ele lá adoramos a Deus, lá cultuamos a Deus, não tem problema nenhum. Isso é bom. Mas também é bom ter um lugar consagrado para reunir o povo e adorarmos juntos e pregarmos a palavra e compartilharmos a palavra juntos, e intercedermos uns pelos outros, e trocarmos experiências, e animarmos uns aos outros. É importante isso. Portanto, apesar de a casa do Senhor ser a minha vida e a sua, como igreja, como corpo de Cristo, também é importante que nos reunamos, um na casa do outro, para cultuar, reunir os irmãos na casa para trocar ideias, para trocar a palavra, para trocar experiências. Mas também é importante ter um tempo consagrado, um lugar consagrado, para nos reunirmos, para estudarmos a palavra juntos, para trocarmos ideias, orarmos uns pelos outros. Isso também é salutar, isso também é muito importante. Ainda temos um texto, Mateus 18:20, que diz assim: Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. Então, em qualquer lugar que nos reunimos, como irmãos em Cristo, como servos de Deus, como restaurados em Cristo Jesus, nós podemos ser uma igreja reunida ali e cultuar-nos o Senhor. A igreja do presente precisa mesmo retomar a sua vida espiritual, a sua vida com intimidade com Deus, com o objetivo de verdadeiramente adorar o Senhor. A igreja do presente precisa urgentemente cultuar a Deus, instruir na palavra e reunir o povo para adorar a Deus. A igreja do presente precisa revisar seus objetivos principais e sua maneira de alcançar esses objetivos. Nós estamos à disposição para fazermos diferença na sua vida, em nome de Jesus. Papai, abençoa-nos, guarda-nos, capacita-nos a entender a direção e o mover do Teu Espírito Santo, para que sejamos a igreja que o Senhor tem sonhado, para que façamos diferença em nossa nação, para que façamos diferença em nossa geração. Assim, Pai eterno, nós oramos ao Senhor e colocamos nosso coração diante do Teu altar, em nome de Jesus. Beijo carinhoso no teu coração.